Senhora Presidente, senhores deputados, hoje discutimos um conjunto de iniciativas que têm um denominador comum: o futuro da segurança social, o futuro das reformas e, sobretudo, o futuro e a confiança dos portugueses no Estado. O Chega apresenta propostas concretas, responsáveis e coerentes. Apresentamos medidas para reforçar a poupança privada através da atualização dos benefícios fiscais dos PPR, porque sabemos que um sistema moderno não pode depender exclusivamente do modelo de repartição. Apresentamos incentivos ao regresso dos imigrantes portugueses, quer através dos benefícios fiscais, quer através da redução da taxa social única para as empresas que os contratem, porque cada português que regressa representa mais contribuições, mais riqueza, mais natalidade e mais sustentabilidade do sistema. Apresentamos ainda créditos parentais para efeitos de cálculo da pensão, reconhecendo que educar filhos e assegurar o futuro demográfico do país também constitui um verdadeiro contributo para a sustentabilidade da segurança social. E apresentamos igualmente uma proposta clara para quem trabalhou uma vida inteira possa aceder à reforma aos 65 anos ou após 40 anos de carreira contributiva, eliminando penalizações injustas sobre quem começou a trabalhar cedo e descontou durante décadas. Mas permitam-me dizer algo que talvez nem todos estejam preparados para ouvir. Este Parlamento não pode continuar com uma postura derrotista. Há demasiados discursos derrotistas sobre quando se fala de reduzir a idade da reforma. Sempre que aparece alguém a dizer que é impossível, que não há dinheiro, que Bruxelas não deixa, que a democracia não permite, que o sistema colapsa. E é precisamente esta atitude conformista que condenou Portugal a discutir sempre os mesmos problemas durante décadas. O Chega nunca escondeu que defende a idade da reforma aos 65 anos ou após 40 anos de descontos, mas também nunca afirmou que basta aprovar uma lei para que esse objetivo se concretize sem consequências. Seria intelectualmente desonesto fazê-lo. O que afirmamos é outra coisa. É preciso reformar profundamente o sistema contributivo português. É preciso rever os mecanismos de financiamento da segurança social. É preciso estudar com seriedade como funcionam os modelos contributivos de países que conseguiram garantir maior sustentabilidade, maior liberdade de escolha e melhores pensões. Não temos qualquer complexo em olhar para exemplos internacionais que funcionam melhor do que o nosso. O que nós não aceitamos, senhoras e senhores deputados, é a ideia que Portugal está condenado a manter um sistema cada vez mais pesado para quem trabalha, cada vez mais injusto para quem desconta e cada vez mais inseguro para quem espera um dia vir a reformar-se. A sustentabilidade não pode significar apenas obrigar os portugueses a trabalhar até cada vez mais tarde. Essa tem sido, infelizmente, a única solução apresentada pelos sucessivos governos. Sempre que existe um problema demográfico, aumenta-se a idade da reforma. Sempre que aumenta a esperança média de vida, prolonga-se o tempo de trabalho. Sempre que faltam contribuintes, transfere-se novamente esse esforço para quem trabalha. Ora, senhoras e senhores deputados, essa não é uma reforma estrutural, é apenas adiar problemas. O verdadeiro debate deve ser outro. Deve ser como aumentar a base contributiva, deve ser como aumentar a produtividade da economia, deve ser como fazer regressar os nossos centenas de milhares de portugueses que estão emigrados, deve ser como incentivar a natalidade, deve ser como combater a fraude contributiva, deve ser como reforçar os mecanismos complementares de capitalização, deve ser como tornar o sistema financeiramente mais eficiente. Sabemos que uma reforma desta dimensão exige coragem política, exige estudo técnico e exige, sobretudo,
vontade de romper com décadas de imobilismo. Senhores deputados, Portugal não precisa de mais fatalismo. Precisa de uma visão, precisa de reformas estruturais, precisa de coragem para alterar aquilo que todos reconhecem que já não funciona. E é precisamente essa coragem que o Chega hoje traz novamente a este Parlamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Desde já agradeço aos Srs. Deputados as questões levantadas. Relativamente à questão levantada pela Sra. Deputada Isaura Moraes, quero dizer que o Fundo de Estabilização Financeira tem neste momento um saldo de 42 mil milhões de euros e não 49 milhões de euros, conforme estava a dizer. Quanto aos países que neste momento na Europa enfim, têm dados de reforma mais baixas do que Portugal, posso lhe dar o exemplo de França e da Suíça. Mas a diferença não está só na idade da reforma, está na forma eficiente como funciona o mecanismo contributivo nesses países. Eu posso lhe dizer, no caso da Suíça, é um modelo híbrido que funciona de forma muito mais eficiente, muito mais eficaz do que o nosso e, portanto, acho que deveria ser o modelo a seguir. Relativamente ao Fundo de Estabilização Financeira, Sra. Deputada, há um problema grave com o nosso Fundo de Estabilização Financeira, é que, lamentavelmente, os sucessivos governos têm usado esse fundo para financiar dívida pública. Ou seja, esse fundo, cerca de 50% desse fundo, é utilizado para financiar aquilo que o Estado gasta e não as futuras pensões dos portugueses. E eu acho que isso devia ser revisto. Neste momento, esse fundo é um fundo contributivo e não um fundo de capitalização. E eu acho que isso realmente tem degradado significativamente os resultados do fundo e sim, isso sim tem posto em causa as pensões futuras. Muito obrigado. Agora, relativamente à questão do Sr. Deputado Paulo Núncio. O Sr. Deputado diz que os nossos projetos de lei são parecidos aos da esquerda. Se reduzir a idade da reforma para 65 anos ou para 40 anos de descontos é ser de esquerda, então vamos assumir que somos de esquerda, mas somos portugueses. Mas a grande diferença é esta. Sabe qual é a grande diferença? É que enquanto o PCP e o Bloco de Esquerda estiveram aliados ao PS e podiam fazer alguma coisa, nada fizeram. E agora vieram atrás de nós quando estão na oposição e não querem fazer nada. Essa é que é a grande verdade, Sr. Deputado. Mas eu também lhe quero dizer o seguinte, vem falar dos jovens. Eu pergunto-lhe, quando nós colocamos pessoas na reforma, se efetivamente nós não estamos a dar oportunidades aos nossos jovens de criação de mais emprego e de melhores salários, Sr. Deputado. Pergunto-lhe isso. Sr. Deputado não pode cristalizar-se no CDS de há 20 anos atrás. Tudo mudou, Sr. Deputado. Relativamente à questão levantada pela Sra. Deputada Helga Correia, tenho-lhe a dizer exatamente a mesma coisa, Sra. Deputada. Deixe-se de ver um PSD do passado, deixe-se de ver o Fundo de Estabilização Financeira como um garante do passado. Nós temos que melhorar os mecanismos de contribuição a nível nacional, temos que saber evoluir, que é uma coisa que lamentavelmente nem CDS, nem PSD, nem PS conseguem fazer. Vocês já pertencem ao passado. Vamos voltar Portugal para o futuro. Muito obrigado.